Oi, na aula de hoje a gente vai falar sobre a equação de Torricelli, continuando cinemática. E na aula passada a gente viu essa questão que era de movimento retilíneo uniformemente variado, que falava sobre um motorista atento, que freava na hora certa, e o outro desatento, que estava no celular, que demorava um pouco mais a frear. E aí a gente utilizou a fórmula de sorvetão e a fórmula de aceleração. E essas duas fórmulas são utilizadas no movimento retilíneo uniformemente variado, que significa movimento retilíneo porque é reto e uniformemente variado porque ele é variado, ou seja, a velocidade muda. Para que a velocidade mude, existe uma aceleração. Como é uniformemente variado, essa aceleração é constante, logo ela não muda. E aí hoje a gente vai aprender uma nova equação que a gente pode utilizar nessas situações de movimento retilíneo uniformemente variado, que é a equação de Torricelli, essa aqui. Qual é a diferença dela? Ela, diferente do sorvetão, não tem a grandeza tempo. Então, em algumas situações, ela facilita, ao invés de a gente usar mais de uma conta, só jogar nela e já sai o resultado. Claro, quase todas as questões dá para usar só o sorvetão e a forma de aceleração e vai sair o resultado. Ela só facilita em algumas situações. E aí o macete para decorar é que ela é v ao quadrado igual a v zero ao quadrado mais 2a delta s. Para decorar vai ser vi vovô mais dois amigos num triângulo social. Vi vovô mais dois amigos num triângulo social. E aí a gente vai fazer essa questão novamente, só que utilizando ela agora. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta à emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada dos carros? Então, nessa situação, eu vou representar aqui em cima o atento e aqui embaixo o desatento. O atento, nesse momento que estava a velocidade de 14 metros por segundo, começou a frear até chegar num certo momento aqui que ele parou, que foi quando ele atingiu a velocidade igual a 0 metros por segundo. Já o segundo, que é o desatento, ele estava aqui a 14 metros por segundo, só que ele continuou acelerando. E aí chegou só um momento aqui, 1 segundo depois, em que ele começou a frear, e aí só mais na frente que ele realmente parou, que foi quando ele atingiu a velocidade de 0 metros por segundo. E a pergunta é: que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada dos carros? Aqui eles estavam os dois andando, só que aqui o motorista atento parou e o motorista desatento só parou aqui. Logo, se a gente descobrir o quanto o motorista desatento andou nesse percurso e o quanto o motorista atento andou nesse percurso, se a gente fizer a diferença, a gente descobre esse pedacinho aqui, ó, que é o que ele andou a mais, que foi o que a gente fez na aula passada. E agora a gente vai fazer utilizando a equação de Torricelli. Vamos para a situação 1, que é o motorista atento. Ele estava com a velocidade inicial de 14 metros por segundo. E a velocidade final dele foi de 0 metros por segundo. A aceleração, na verdade, aqui foi quando ele estava freando. Então ele já estava com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Só que como ele está freando, ele está diminuindo a velocidade. Então a gente vai botar que é menos 5 metros por segundo ao quadrado. E isso aqui vai ser suficiente para a gente utilizar a equação de Torricelli. Porque a equação de Torricelli é v ao quadrado igual a v zero ao quadrado mais 2a delta s. Vamos substituir aqui. V ao quadrado, 0 ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado, 14 ao quadrado. Mais 2 vezes A, que é menos 5, então a gente coloca em parênteses, multiplicado pelo ΔS. Esse ΔS vai ser justamente daqui, de quando ele começou a frear, até esse momento aqui. Então vai ser esse ΔS aqui. A gente pode dizer que é o ΔS atento. Aqui vai dar 0, igual a 14 ao quadrado é 196. Mais 2 vezes 5 é 10. Só que como é negativo, vai ficar menos 10
multiplicado pelo ΔS atento. E aí o 196 passa para o outro lado. Como ele está somando aqui, passa subtraindo. Vai ficar menos 196 igual a menos 10 ΔS atento. E aí vem para cá. Se a gente passar esse menos 10 que está multiplicando dividindo, vai ficar menos 196 dividido por menos 10, que vai ser o ΔS atento. Logo, menos com menos dá mais. O ΔS atento vai ser mais, né? 19,6 metros. A gente vai botar aqui, ó, no atento, o ΔS foi 19,6. Aí agora a gente vai fazer o cálculo para o desatento. Na situação do motorista desatento, vai ser um pouco diferente, porque vão ter duas situações. A primeira, que ele ainda estava acelerando, e a segunda, que vai ser quando ele começar a realmente frear. Na primeira situação, ele estava lá, primeiro, a 14 metros por segundo, né? E aí aqui diz que ele levou 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Então, ele continuou 1 segundo acelerando até chegar a uma outra velocidade. Como a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, a gente sabe que se ele ficou 1 segundo, quer dizer que ele acelerou 1 metro por segundo, porque é 1 metro por segundo a cada segundo. E como foi 1 segundo, vai ser 1 metro por segundo a mais, ou seja, 15 metros por segundo. E aí a gente vai ter que descobrir quanto ele andou nesse percurso aqui. A gente faz utilizando Torricelli também. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Velocidade final é 15, então vai ficar 15 ao quadrado igual a... Velocidade inicial é 14, então vai ficar 14 ao quadrado mais 2 vezes A é a aceleração, que foi de 1 metro por segundo ao quadrado. Então a gente bota 1 vezes o ΔS, que é o que a gente quer saber. 15 ao quadrado é 225. 14 ao quadrado é 196. Mais 2 vezes 1 é 2. 2 ΔS. E aqui a gente pode botar que é o ΔS desatento 1. Porque vai ter esse primeiro aqui, ó. O ΔS desatento 1. E vai ter esse segundo aqui que a gente vai calcular depois, que é o ΔS desatento 2. E aí o 196 está somando, passa subtraindo. 225 menos 196 igual a 2 ΔS desatento 1. 225 menos 196 é 29, igual a 2 ΔS desatento 1. O 2 está multiplicando, então pode passar dividindo. Vamos passar para cá. O ΔS, então, vai ser 29 dividido por 2. Quando a gente fizer essa conta, vai dar 14,5 metros. E aí a gente coloca aqui, ó, desatento. O ΔS vai ser 14,5 mais o próximo que a gente vai descobrir agora. Agora, na segunda parte do movimento do motorista desatento, ele já estava com a velocidade de 15 metros por segundo e ele vai frear com a aceleração de 5 metros por segundo até ele parar. E aí a gente vai usar a Torricelli de novo. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. A velocidade final é 0, então é 0 ao quadrado igual. Velocidade inicial é 15, então é 15 ao quadrado mais 2 vezes. A aceleração, como a gente viu, é de 5 metros por segundo. Mas, assim como o motorista atento, ele vai estar freando, vai estar diminuindo a velocidade. Então, a aceleração vai ser de menos 5. É importante fazer essa análise para poder saber. Vezes ΔS. 0 ao quadrado é 0. 15 ao quadrado é 225. Mais 2 vezes 5, 10. Só que como é menos, então a gente vai botar menos 10 multiplicado pelo ΔS. 225 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Igual a menos 10 ΔS. O menos 10 está multiplicando, pode passar dividindo. Então, o ΔS vai ser menos 225 dividido por menos 10. Menos com menos dá mais. E 225 dividido por 10 dá 22,5. Então, a gente vai botar esse resultado aqui, que é o do desatento, só que a segunda parte, a gente vai somar com a primeira, que vai ser 22,5. Que é essa segunda parte aqui, ó. Que aí, somando, a gente vai ter esse todo. 14,5 mais 22,5 dá 37 metros. E aí, se a gente fizer a diferença, como a gente planejava fazer, vai ser 37 menos 19,6. E isso dá 17,4 metros, que é a letra E.
gabarito letra E. Então, como dá para perceber, às vezes usar Torricelli facilita muito o processo. Às vezes diminui muito as contas. Não necessariamente você não pode usar o sorvetão. Tá tudo bem usar o sorvetão. Só que às vezes o Torricelli facilita. E como é que eu vou saber quando eu posso usar? Eu separaria os dados que já tem da questão e veria na fórmula, escreveria mesmo a fórmula de Torricelli e do sorvetão e ver em qual funciona para poder descobrir o valor que estiver descobrindo. Não tem muito uma regra. Então espero que tenha ajudado e que isso facilite nos cálculos das próximas questões. Até a próxima aula.